Alguns poderiam dizer que eu não sou muito bom amigo, mas pronto, é o meu jeito de amar. E eu queria começar só dando um pouco de feedback, um pouco de contexto do que está acontecendo em França. Eu acho importante também, porque muita gente não sabe o que está acontecendo na Europa, e especificamente na França. É um país conhecido por ser muito frio em relação à fé, a Europa em geral, e a França, que é o quinto país mais ateu do mundo. Quando eu fui para lá, fui numa época onde estava tendo o Bataclan, foi um momento onde teve aquele terrorismo, mataram muitas pessoas, e algumas pessoas me questionaram: você vai neste momento para a França? E eu acreditava realmente que Deus estava me levando. Eu fui contra a minha vontade, eu amava estar aqui, sempre amei o Japão e nunca pensei sair daqui. Mas sentimos realmente Deus nos direcionando para aquele lugar. E eu cheguei numa igreja que estava ferida, uma igreja que tinha perdido metade da sua liderança e do louvor, e também vários irmãos, uma igreja que estava sem pastor, e Deus nos deu a graça de poder ali começar a ministrar, e não foi fácil para mim. Aqui como pastor no Japão, durante os 20 anos que eu tive aqui, eu nunca pensei em desistir do meu ministério, nunca passou pela minha mente de dizer: olha, vou chutar o balde, né? Mas na França, pelo menos umas 5 vezes, eu passei por momentos muito profundos de luta assim, em que eu duvidava, e eu dizia: Deus, por que é que o Senhor me trouxe para aqui? As saudades do Japão, de tudo o que eu tinha vivido aqui. Mas ao mesmo tempo Deus deixava claro no meu coração que Ele estava me trazendo com um propósito para restaurar aquela igreja e também para vir trazer alguma mudança para a França. E eu não falava francês, então eu lembro que eu ia para reuniões pastorais e eu quase não entendia o que eles falavam, e eu tinha dificuldade de falar com alguns membros franceses. 2/3 da igreja era portuguesa, tinha um ou outro brasileiro, e 1/3 era língua francesa. E tínhamos umas 80 pessoas, mais ou menos, que estavam firmes. E Deus foi restaurando a igreja e abençoando, e fomos ali trabalhando, e Deus nos deu graça. E eu não sei vos explicar exatamente o que aconteceu, a não ser o facto de que nós quisemos estar na presença de Deus e amamos a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Eu era um ninguém lá, ninguém me convidava para ir pregar. Quem é que vai convidar um pastor que não fala a língua? Uma igreja de estrangeiros. Mas Deus começou a abençoar, e a igreja de Orsay, eu estou numa igreja chamada Orsay, uma pequena vila a 20 km abaixo da Torre Eiffel, e esta igreja está sendo conhecida, especialmente pelos jovens. Nós passamos de 100 jovens na igreja, temos culto toda a sexta-feira, contando com as crianças, nós já passamos de 300 pessoas. E estamos precisando mudar para um segundo culto. E Deus está fazendo assim algo muito grande. E os meus colegas lá na França, os pastores franceses, dizem: nossa, vocês estão vivendo um avivamento. Nós temos gente, os jovens da igreja Hillsong, que é uma igreja forte lá na França, eles estão vindo participar do nosso culto de jovens. Eu falei: uau, eu sempre fui abençoado pelos louvores da Hillsong, e nunca pensei que eu iria abençoar a igreja Hillsong, que eles iam ver alguma coisa em que eles quereriam extrair essa unção e esse fogo que está acontecendo. Os nossos jovens vão para a rua. Nós enviamos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses um grupo de 10 ou 12 jovens para irem a alguma igreja pequena que não tem um grupo de louvor completo ou que nunca fizeram evangelismo de rua, e nós enviamos. A igreja paga o transporte, a igreja lá paga o alojamento, a comida, e nós temos abençoado, e as igrejas têm ouvido falar disto. E eu, quando vou em reuniões pastorais, ter ali 700 pastores franceses e todos sabem o meu nome, e eu falei: uau, que constrangedor, assim estou sendo conhecido e estou recebendo convites. Nós ajudamos a implantar a igreja de Saint-Tropez, não sei se já ouviram falar desse nome, é um lugar muito bonito na França, né? Se vocês tiverem dinheiro, vão lá e me convidem para ir. Eu fui só lá a trabalho, tá? Não dá para eu ir de férias lá. E Deus tem feito assim coisas tremendas, gente bem posicionados. Uma irmã desta igreja, ela é a guardiã, é a pessoa que cuida da casa do Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton, um dos homens mais ricos do mundo. Então Deus está posicionando as pessoas em lugares assim estratégicos, e Deus tem aberto portas. Temos visto milagres, jovens vindo em que ninguém da família deles é crente. Tem um jovem que chegou agora há pouco tempo, há mais ou menos uns 2 meses e meio,
quase 3 meses. O nome dele é Aurel. E trabalhando com uma jovem da igreja, ela o convidou para vir num culto de jovens e ele disse, não, olha, eu detesto religião, eu sou ateu, por favor não fala de Deus para mim, não fala de religião, detesto isso. Então ela viu que ele estava sendo agressivo, não falou mais, mas depois de um tempo ela ganhou coragem e convidou de novo para vir num culto de jovens. Ele veio, eu lembro que ele estava todo tímido, ele não cantou, mas alguma coisa o impressionou, claro que a presença de Deus, e ele veio no domingo e nunca mais parou. E depois, vinha na quarta-feira na oração, vinha na sexta-feira nos jovens e tal, e na célula, e depois de um mês, eu lembro que eu sempre saio lá para fora para o estacionamento, para despedir das pessoas, e eu notei que ele estava atrás de mim, eu nem lembrava do nome dele, e parecia que ele estava esperando por mim, então fui ter com ele, pedi para ele me relembrar o nome dele, porque estamos recebendo muita gente nova, e eu falei, me relembra o seu nome? Ele disse, Aurel, um jovem francês de 21 anos de idade, e eu disse, você quer falar comigo? Ele disse, sim, pastor, olha, já faz um tempo que eu queria falar com você, mas eu sabia que Deus ia produzir este momento. E eu falei, uau, já está falando assim, ó. E eu disse, mas você queria tanto falar comigo? Ele disse, sim, pastor, eu queria. Eu falei, por que você não veio? Ele falou, eu vejo que você está muito ocupado, pastor, eu não queria te incomodar. Eu falei, me desculpa, me fala então. E ele disse, pastor, eu estou apaixonado por Deus. Todo momento que eu estou em casa, a minha primeira reação, antes era de pegar o celular, agora é pegar a Bíblia. Eu só quero ler a Bíblia, estou apaixonado, estou lendo a Bíblia de uma ponta à outra. Ele está apaixonado por Deus. E ele disse, pastor, eu quero ser batizado nas águas. Eu falei, uau. E naquele domingo, tinha um jovem chamado Etienne, também francês, com 27 anos, que tinha pregado. Eu tinha dado o púlpito para ele, porque ele terminou o primeiro ano de teologia, ele vai ser pastor. E quando eu cheguei na igreja de Orsay, ele tinha acabado de se converter, tipo semanas antes. Então eu discipulei ele, batizei ele, e agora ele está se preparando para ser pastor. E ele impressionou tanto a igreja, onde é a escola bíblica, que é uma igreja com mais ou menos 2.000 membros, que eles o chamaram para fazer parte da liderança da igreja. Então ele teve que desconectar da nossa igreja e se tornar membro lá. Então eu disse, você vai pregar então este domingo, o último culto como membro, e depois vamos orar por você. E no final do culto eu falei com o Aurel, e eu disse, Aurel, este jovem Etienne que pregou hoje, há 7 anos atrás, ele estava na mesma condição que você, acabando de chegar, uma família não cristã, mas com uma fome e sede de Deus, e hoje ele está pregando o Evangelho, hoje ele vai servir a Deus com toda a sua vida, e eu creio que um dia você vai estar nesse lugar. Aí nós os dois começamos a chorar, e ele tinha uma bicicleta, estava assim do lado dele, amarrado num poste. Eu falei, essa bicicleta é sua? E ele falou, sim, pastor, é a minha bicicleta. Eu falei, você mora aqui perto? Ele disse, não, pastor, dá 1 hora e 10 minutos para cada lado. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, pastor, nem que fosse 2 horas para cada lado eu ia vir, porque eu estou apaixonado por Deus. Então assim, Deus está fazendo coisas incríveis. Uma jovem chamada Amiel que vem, nós temos 37 nacionalidades na igreja, uma igreja internacional. E uma menina de Burundi, para quem não sabe, Burundi é na África, fica acima de Tanzânia. Tem Moçambique, onde eu nasci, o lugar mais lindo do mundo, Moçambique. Tanzânia, depois tem um pequeno país chamado Burundi, e que está abaixo do Ruanda. Já devem ter ouvido falar de Ruanda, que teve o genocídio. Mas ela me explicou, ela tem 29 anos de idade, ela me explicou que em Burundi, que é considerado o país mais pobre do mundo, segundo o FMI, nos últimos anos, lá teve um genocídio antes do Ruanda, igual ao Ruanda, mas ninguém os ajudou. E quando aconteceu no Ruanda, o mundo inteiro entrou lá e todos ouvimos falar do Ruanda e fizeram bem em ajudá-los. E hoje Ruanda é um dos países mais ricos da África, super limpo, super cheio de tecnologia. Mas Burundi continua pobre e muitos muçulmanos. Então a família dela teve que fugir para o Canadá por causa da perseguição, por causa da fé deles. E ela em 2015 veio para a França. E o pai dela tinha forçado ela a se batizar, ele era evangélico, mas era durão. E ela então, estando sozinha, ela se desviou. Foi para a universidade, terminou os estudos. E depois de alguns anos ela viu que não era o que ela queria, não queria viver no pecado. E ela voltou para Jesus e entretanto então ela mudou para a cidade do lado da nossa, procurou uma igreja, encontrou a nossa igreja, está connosco há 6 meses. E eu tendo um encontro com ela, eu falei assim a Miel, ela perguntou se podia ser batizada de novo, porque ela não acreditava que tinha sido realmente batizada, porque tinha sido forçada. Então eu permiti, ela batizou, agora no dia 5 de novembro, com o Aurel e outros 10 pessoas, foram 12 pessoas. E ali
eu perguntei a Miele, qual é o teu prazer? O que é que você quer fazer na igreja? Como é que você quer servir? Que eu sempre pergunto para as pessoas, porque eu acredito que quem vem para o reino, vem não só para sentar, mas para servir, porque o nosso prazer é de dar aquilo que nós temos recebido. E ela disse, pastor, o meu prazer é limpeza. Eu amo limpar a igreja. Eu amo limpar os banheiros e, pastor, se quiser me colocar na parte de liderança para organizar as equipes, para comprar os produtos de limpeza, eu amo tudo que tem a ver com limpeza. Eu falei, uau, uma menina de 29 anos, linda, solteira, mas apaixonada pelo Senhor. E então nós temos visto milagres, eu podia vos contar um após o outro, coisas que Deus tem feito. Uma menina que chegou agora, Emanuela, há 3 semanas atrás, orando a Deus, ela tinha mudado para a cidade próximo da nossa, e ela precisava de uma igreja. E ela falou, Senhor, me mostra uma igreja onde eu possa congregar. Então ela entrou no ônibus e no banco da frente tinha 2 meninas conversando e elogiando e dizendo, uau, que culto maravilhoso, a igreja é uma bênção. É por isso que é bom falar bem da sua igreja em público, amém? Porque as pessoas, você acha que ninguém sabe o que você está dizendo, mas as pessoas estão ouvindo e às vezes é a oportunidade para que alguém se salve. Então ela interrompeu a conversa e disse, olha, desculpa interromper, onde é a vossa igreja? E ela veio e está apaixonada e está ali e as pessoas estão vindo. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Deus está incendiando a França. Está havendo um avivamento na França. Eu creio. Porque eu sempre rejeitei o facto de dizerem a França é um cemitério dos pastores estrangeiros. Porque mesmo os pastores franceses, as igrejas são muito pequenas. E os estrangeiros vão lá e as igrejas começam, depois morrem. E eu rejeitava esse facto. Eu dizia, não, se eu estou aqui, se a minha família está aqui e o Espírito Santo está conosco, o Espírito de Deus está aqui e o fogo de Deus vai estar aqui. Então eu acreditava nisso. E às vezes eu ouvia gente chegar e infelizmente alguns brasileiros também, eu lembro que conversei com um jovem, porque vem de igrejas muito grandes, muito cheias de fogo e tal, e chega na França, encontra igrejas meio paradas e diz, aqui é frio, aqui não sentimos a presença de Deus. E eu sempre digo para eles, olha, eu disse para um rapaz, eu disse, a França é a melhor coisa que poderia acontecer na tua vida. Ele falou, mas por quê, pastor? Eu falei, porque você descobriu que você não é crente, querido, né? Porque crente adora em todo lugar, até na prisão. Que negócio é esse? Você só consegue adorar quando a igreja é grande, quando o louvor é do teu jeito, quando a pregação é do teu jeito. Eu não sou talvez aquele pregador de fogo. Talvez hoje você vai ter que pedir a Deus, Deus me dá sabedoria, porque não tem vento, não tem fogo, não tem terremoto. Bem, espero não ter terremoto aqui no Japão. Mas talvez Deus vai falar com você hoje através de uma voz suave. Não que a minha voz seja muito suave, mas nem sempre é do jeito que nós queremos. Mas quando nós estamos atentos, Deus fala conosco e nós saímos da nossa caverna, nós saímos da nossa zona de conforto e nós vamos para o lugar que Deus tem para nós. Então eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de vocês. Deus está fazendo coisas tremendas na Europa. Orem por nós lá e nós oramos por vocês. E quando eu venho hoje aqui e vejo vocês louvando, vejo vocês adorando, eu venho e eu digo, Deus, o que é que eu posso ensinar a uma igreja que já é tão abençoada? Eu vivi aqui neste meio, eu sinto saudades, vocês não imaginam o privilégio que vocês têm aqui. Vocês têm uma unção muito grande aqui neste lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o Senhor lá também comigo. Eu perdi todas estas muletas, todos estes apoios, literalmente, missão apoio. E eu tive que ir diretamente na fonte e buscar. Isso tem feito muito bem ao meu coração. E temos visto a glória de Deus. A Cibele, a minha esposa, está bem, né? Cibele, para quem não sabe, em francês significa tão bela. Então quando eu apresento a Cibele, eu digo, a tão bela é tão bela, né? Porque ela chama-se tão bela, né? Então, e eles concordam que ela é bela, ela é muito linda. Tem 3 filhas, estão super bem. Eu podia falar aqui de coisas que Deus fez a nível dos estudos delas, a nível de o lugar onde elas estão trabalhando, os privilégios, mas há algo mais elevado, né? É o facto de que as minhas filhas estarem apaixonadas por Jesus, né? A Ruth tem 24 anos, está trabalhando num lugar maravilhoso e ela conseguiu ser aceita para passar 10 dias em Madrid, num lugar chamado Green Room do Hotel Hayashi, e ela vai passar ali 10 dias das férias dela, vai pagar 130 mil ienes do bolso dela, fora a passagem, apesar que a passagem ela pediu-nos para ajudar a pagar. Filhos são assim, né?
Mas ela está apaixonada. Cada vez que ela ora, ela começa a chorar. Ela está devorando livros que falam de buscar a presença de Deus. Ela está devorando a Bíblia. E não há maior prazer, irmãos, do que nós servirmos a Deus. Ame a Deus, não só na igreja, na sua casa, porque a sua maior riqueza vai ser realmente ter os teus filhos servindo a Deus. Amém? Ama a presença de Deus. Eu, quando estava aqui no Japão, os meus filhos não seguiram o curso deste mundo. Eu disse sempre para minhas filhas: vocês não vão fazer bocados, e vocês não vão ficar não vão sair de casa às 5 da manhã, nem ficar até às 10 da noite, não vão sábado, domingo na escola, não vão. Não importa se perde pontos, não importa. Vocês, o mais importante, e eu lembro que essa lição eu aprendi quando eu fui um dia numa concessionária da Citroën. Estava em Minokamo, e eu passei ali para ver um carro bonito, europeu. Eu estava aqui, sonhava com um carro europeu. Agora tenho um carro europeu, agora tenho saudades dos carros japoneses. Não são nada bons, tá? É só o design mesmo. E eu lembro que o senhor que trabalhava lá, o japonês, eu disse assim: o carro é bonito, mas é pequeno. E ele disse: você tem quantas pessoas na família? E eu disse: somos 5, né? Vai ficar meio apertado. E ele disse: qual idade? Eu falei a idade das minhas filhas, e a mais velha, a Ruth, ia entrar no Chugaki. Ele disse: não é 5, é 4. Eu falei: como assim? Eu acabei de falar que são 5. Não, 4. Entrou no Chugaki, você pode esquecer, você não vai ver mais a sua filha, né? Eu disse: está amarrado. Falei mesmo assim em português. Com a minha filha não vai ser assim, né? Não importa a minha filha ter um diploma e depois de um dia quer se jogar na frente de um trem. Tem curso, tem diploma, mas perdeu o contato com a família, o contato com Deus. Eu perco tudo. Falei sempre para minhas filhas: eu prefiro vocês pobres na presença de Deus e ter da vida eterna do que ricas com ouro pendurado no pescoço, um bom carro e longe de Deus. A melhor coisa que nós temos, a maior riqueza, é o reino de Deus, é a presença de Deus. Amém? Então eu me perguntava hoje aqui: o que é que eu posso vos ensinar? O que é que eu posso vos trazer para uma igreja que é abençoada? E Deus me fez lembrar, apesar de não ser o texto de hoje, do apóstolo Paulo, quando ele escreve para uma igreja, a igreja de Éfeso. E nós sabemos que lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso vai ser repreendida porque eles esqueceram o primeiro amor. Mas quando ele escreve à igreja de Efésios, é uma das únicas cartas que ele escreve que ele não traz nenhuma correção, ele não os advertiu em nada, porque era uma igreja apaixonada que estava servindo. Mas olha como ele diz no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E a minha pergunta é: por que é que o apóstolo Paulo não somente ia orar, mas orar de joelhos por uma igreja que já é abençoada? Para que orar tão intensamente? Não era só para dar elogios? Por que é que ele iria fazer uma oração tão intensa e ele diria: eu oro de joelhos para uma igreja tão abençoada? E é a mesma razão pela qual eu venho aqui compartilhar com vocês a palavra. Uma igreja abençoada. Eu me coloco diante de joelhos, eu me prostro diante do Senhor, para que de alguma forma Deus se revele ainda mais a vocês, para que vocês possam ter Cristo revelado completamente em vosso coração, vocês estejam alicerçados em amor, como disse o apóstolo Paulo, que habite Cristo no vosso coração e que vocês possam compreender com todos os santos, porque o propósito de Deus não é que você compreenda sozinho, mas você possa compreender com todos, na unidade. Amém? Então minha oração hoje é que nós possamos realmente entender o quanto Deus quer que nós estejamos próximos dele. Amém? Nós como cristãos, eu vou começar aqui o meu timer, desculpa, já tirei bastante tempo de introdução. E nós aqui, como cristãos, nós amamos a palavra de Deus. E uma das coisas que nós mais amamos, eu incluído, são as promessas de Deus. Nós falamos muito das promessas de Deus. Mas por vezes, por causa da nossa humanidade, por causa da nossa natureza, nós temos a tendência de perder o foco de qual é a promessa principal. Nós começamos a olhar a promessa como uma coisa a receber, ou um lugar aonde nós devemos chegar, e esquecemos que em toda a Bíblia, a maior de todas as promessas foi a própria presença de Deus. Essa é a maior promessa. Nós estamos mortos em delitos e pecados, mas quando aceitamos Jesus, fomos vivificados. O nosso espírito foi vivificado. E imediatamente nós temos contato com o Pai. Não é um processo. A salvação é imediata. Quando você aceita Jesus, o teu espírito não vai sendo vivificado. Ele é vivificado instantaneamente. Aquilo que morreu no jardim do Éden é vivificado. E agora você tem vida com Deus.
Mas depois começa o processo da salvação da tua alma, não do teu espírito. O espírito não passa por um processo, ele é salvo imediatamente. Mas a alma vai sendo salva. A alma é os pensamentos, a vontade e as emoções. Estas coisas que nós trazemos do mundo, e apesar de já sermos vivificados, Deus precisa tratar isso. Você já tem um relacionamento com Deus, mas as tuas emoções às vezes ainda são emoções do mundo. Você se chateia facilmente. E isso precisa se adaptar ao reino. Você ainda pensa coisas que são contrárias ao Evangelho. E Deus vai transformando isso à luz da sua palavra. Você tem vontades ainda que não são completamente as vontades do Pai. Então isto vai ser um processo, uma escola na qual nós entramos e vamos passar a nossa vida inteira a dizer: Deus, eu não quero mais me conformar com este mundo, mas quero ser transformado pela renovação do meu entendimento. Que as emoções que eu tenho possam se adaptar àquilo que o Senhor quer para mim. Que os meus pensamentos possam ser levados cativos à obediência de Cristo. E que a minha vontade seja fazer a tua obra e fazer a tua vontade. Então hoje eu quero vos falar desta presença. Sabe, no Antigo Testamento o povo hebreu, eles ficaram tão felizes quando eles saíram do Egito, que o clamor deles foi atendido e ouvido por Deus, e Deus mandou Moisés para os libertar, que eles começaram a pensar que a promessa era a sua liberdade. O foco era eles serem felizes. Essa era a promessa era ter alegria, a promessa era viver em liberdade e a promessa era chegar na terra prometida. Aliás, por isso chamava-se a terra prometida. Então eles colocaram tanto foco nisto. Por causa disso eles murmuravam com muita facilidade, porque eles pensavam: um Deus que abre mares, um Deus que destrói inimigos, com certeza Ele vai atender a todas as minhas necessidades. E quando Deus os fazia esperar pela água, quando Deus fazia eles esperar pelo alimento, quando Deus fazia esperar para chegarem na terra prometida, eles murmuravam e queriam voltar atrás. Por quê? Porque para eles a promessa não era a presença de Deus, mas era um lugar, era uma coisa a ser recebida. E por isso eles estavam constantemente desfocados. John Piper, uma vez ele disse que quanto mais você glorifica a Deus, mais você vai estar satisfeito. O humanismo diz que o alvo de todas as coisas é a felicidade do homem. E nós ouvimos isso no Instagram, ouvimos em todos os lugares, dizendo que o que importa é você ser feliz. Se isso te faz feliz, vai e faz. Não importa o preço, o que importa é você ser feliz. Isso é humanismo. Mas o cristianismo, a fé em Jesus, o alvo principal da nossa vida não é a nossa felicidade, é a glorificação de Deus. E a nossa alegria é um subproduto da glorificação de Deus. Quanto mais você glorifica a Deus, mais alegre você vai estar. Quanto mais Deus é levantado no teu coração, mais você vai encontrar verdadeira alegria. Este mundo vai nos dar alegrias, com certeza. Se as coisas deste mundo, as drogas, os prazeres, as intimidades não trouxessem prazer, as pessoas não iam fazer. E com certeza há prazeres neste mundo, mas são prazeres que apenas satisfazem uma parte do nosso ser. Não conseguem preencher de uma forma completa. Só a presença de Deus consegue fazer algo completo. E nós sabemos disso. Nada se compara com entrar na presença de Deus e sentir que Ele está ali conosco. Então, que Deus possa ser glorificado na nossa vida. Se nós vivemos focados nas mãos de Deus, mais do que no rosto de Deus, de quem Ele é, ficamos olhando para aquilo que Ele faz, nós entramos num caminho muito perigoso, na qual nós podemos cair na decepção, podemos ser desiludidos e entristecidos. Por quê? Porque nem sempre Deus vai atender às nossas expectativas. Quantos concordam com isso? Amém? Porque as nossas expectativas, que parecem muito boas, elas nem sempre é o melhor de Deus, porque Deus conhece coisas que você não conhece. Outro dia eu ministrei uma palavra na igreja de Orsay, onde eu estou, e o título era: Deixa Deus interromper os teus planos. E eu usei Provérbios capítulo 16, versículos 1 a 13, e diz que o homem pode fazer os seus planos, mas Deus, da boca de Deus, ou de Deus, vem a boa resposta, ou a resposta certa, ou sábia, em outras versões. No versículo 2 diz que os caminhos dos homens parecem puros aos seus próprios olhos, mas Deus pesa os espíritos. E no versículo 3 diz: confia os teus caminhos a Deus, os teus projetos, e Ele vai estabelecer os teus desígnios.
E eu fiquei pensando naquilo e disse, uau, é interessante que estamos sendo encorajados a não viver no nosso plano, a viver o plano de Deus porque é maior, os seus caminhos são maiores que os nossos, os seus pensamentos maiores que os nossos, a sua vontade melhor que a nossa. Então, quando nós confiamos no plano de Deus, normalmente no versículo 3 era para estar escrito que quando vivemos o plano dele e entregamos os nossos planos a ele, que ele ia estabelecer os planos dele. Mas ele diz que ele estabelece o nosso plano, os nossos desígnios, e parece contraditório. Eu disse, como é que se eu vivo o teu plano, Senhor, tu vais estabelecer o meu plano? Porque eu deixei o meu plano de lado. E aí Deus falou algo para mim, e eu falei com a igreja de Orsay, eu disse, vocês sabem que Deus usou vocês para interromper os meus planos. Porque o meu plano era viver e morrer no Japão. Eu orava, jejuava pelo avivamento do Japão. Eu amava a minha vida no Japão. Eu não fazia planos de sair do Japão. E quando este plano chegou para mim, eu falei 3 vezes não. Eu não quero ir para a França, não quero aprender outra língua, não quero expor a minha família a isso, não quero vender a minha moto. Até hoje não tenho moto na França. É ridículo isso, gente. É inaceitável. E eu estava vivendo coisas aqui incríveis no Japão. E Deus me levou lá para a França para ser literalmente humilhado em muitos sentidos. É chato ser o pastor da igreja e todo mundo fala melhor que você. É incrível isso, é muito chato. Como é que você lidera e todo mundo fala francês menos você? Tipo, é muito desagradável. E eu disse, Deus usou vocês para interromper os meus planos. Eu não teria escolhido este caminho, mas eu entreguei os meus planos a Deus. E sabe o que aconteceu? Quase 7 anos depois, vai fazer agora dia 27 de dezembro, 7 anos estamos na França. Quase 7 anos depois, quando eu vejo aquilo que eu estou vivendo, eu digo, uau, era exatamente o que eu queria. Porque muitas vezes nós vivemos os nossos planos. Nós fazemos esquemas e dizemos, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, e você faz o teu plano. Mas depois o tempo passa, e quando você vê os resultados, você diz, não era o que eu queria. Mas quando você aceita o plano de Deus, que não é nada do que você queria, você começa a viver, e quando você chega lá, você diz, uau, não é o plano de Deus que foi estabelecido, foi o meu. Era exatamente o que eu queria. Porque Deus conhece a tua vontade antes que você mesmo conheça a tua vontade. Deus é tão maravilhoso. Os planos de Deus são perfeitos. Então, quando nós começamos a olhar só para as mãos de Deus e queremos que Ele faça só a nossa vontade, nós entramos num caminho muito perigoso. E nós vamos murmurar muitas vezes. Porquê? Porque Deus nem sempre vai satisfazer os nossos desejos, porque Ele é soberano. Ele vê o outro lado, Ele já viu o final do filme. Amém? E Ele sabe qual o melhor término, qual a melhor forma de agir. O povo hebreu, ele se tornou prisioneiro da sua própria liberdade. Em Êxodo capítulo 24, nós sabemos que Moisés, não é o texto ainda, mas podem deixar aberto em Êxodo. Em Êxodo 24, Moisés ele sobe no Monte Sinai. E no capítulo seguinte, ele começa a receber revelações nos próximos capítulos de como ele deveria construir o tabernáculo. No capítulo 32, por causa do foco errado do povo de Israel, eles tinham o foco de que a promessa era a sua liberdade, que a promessa era um lugar que eles tinham que chegar. Então, eles só queriam se sentir felizes. Então, o que é que eles fazem? Criam um bezerro de ouro e começam ali a dançar e a celebrar, porque eles só queriam ser felizes. Eles usaram a sua liberdade, que eles tinham recebido de Deus, e eles se aprisionaram na idolatria. Infelizmente, é a realidade de muito cristão. Usam a liberdade que Deus lhes deu para começar a se aprisionar novamente em idolatrias, em coisas que os roubam da intimidade da presença de Deus. E se Moisés não tivesse intercedido e Deus não tivesse sido misericordioso, uma de duas coisas teriam acontecido. Ou Deus iria destruir o povo hebreu, porque Deus quis o fazer, e Moisés intercedeu, ou então Deus iria abandoná-los aos ídolos. Eles seriam guiados por ídolos e não mais por Deus. Mas, mais uma vez, Moisés ele estava bem focado no propósito com Deus. Porque aquele que sobe na montanha dificilmente se distrai com ídolos, amém? Aquele que está na presença de Deus, quando você se compara com a presença de Deus, não há nada melhor do que a presença de Deus, amém? Então nós não nos distraímos com coisas menores. Aqueles que amam entrar na presença de Deus e ouvem a sua voz para o obedecer, nunca aceitarão nenhum benefício que não tenha incluído a presença de Deus, amém? Não há nenhum benefício que compense a perda da presença de Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo em Êxodo capítulo 33, versículos 1 e 2.
Êxodo 33, 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Amém? Veja só a proposta de Deus. Deus faz aqui uma proposta. Ele está prometendo cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tá? Veja, Ele está dizendo: eu vou vos guiar, eu vou vos dar a terra que eu prometi a dar aos vossos pais, e eu vou destruir todos os vossos inimigos. Uau! É maravilhoso. Parece perfeito, não é? Ser guiado, ter todos os inimigos destruídos e chegar ao lugar da promessa. O povo de Israel estava disposto a receber isso. A maioria de nós iria dizer: é tudo o que eu queria, Deus está cumprindo a sua promessa. Só que tinha um detalhe aqui que Moisés notou. Ele disse: eu vou enviar um anjo. E Moisés disse: Senhor, não me faças subir deste lugar se a tua presença não for conosco. Irmãos, este é o meu desejo nesta manhã, que vocês possam dizer como Moisés e dizer: Senhor, não importa o que me vais dar, não importa as promessas, por melhor que seja. Não estou falando de coisas pecaminosas, aqueles maus desejos que nós temos. Estou falando de coisas boas, reino, estou falando de ministério, estou falando de bênçãos para a tua família, estou falando de coisas boas. Se Deus, Ele mesmo, não tiver incluído no pacote, não aceite, não queira. Não queira. Moisés disse: se tu não fores conosco, não nos faças sair deste lugar. Eu tenho visto ao longo dos anos muitas pessoas aceitarem propostas maravilhosas, mas Deus não estava incluído. Eles se contentaram com o anjo, porque o que importava para eles era aquela promessa, porque para eles a promessa era um lugar, era uma coisa que eles queriam tanto, 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 que nem deram conta que deixaram a presença do próprio Deus e se satisfazeram com aquilo que vem das mãos de Deus. Para eles é suficiente só dizer: o que eu estou desejando não é pecado, eu orei por isto, Deus está cumprindo a sua promessa, não estou pedindo uma coisa fora da vontade de Deus. Mas se a presença de Deus não está ali, saia fora. Não queira, porque não há nenhum benefício. Eu tenho visto pessoas deixar as suas igrejas locais por causa de um salário melhor, e não há nada de errado com isso. Mas nós notamos como pastor qual é a diferença quando alguém realmente tem foco no reino. Quando nós fazemos aquela pequenina pergunta: você já sabe onde vai congregar? Não, eu vou ver depois, eu já ando a pesquisar, já vi 2 ou 3 igrejas e tal. Não sabe, não era prioridade, né? Ele procurou a igreja depois de ter a certeza que vai aceitar a proposta de emprego. O crente, aquele que ama a presença de Deus, ele olha para a proposta e ele diz: Senhor, eu vou orar. Se tu queres que eu vá para lá, das duas uma, ou tu queres que eu vá para aquele deserto para eu começar uma igreja, ou então me mostra a igreja onde eu vou congregar. Enquanto o Senhor não me mostrar onde eu vou buscar a tua presença, eu não dou um passo sequer. Não faças sair deste lugar. Não importa a proposta. Não importa a proposta. Eu lembro quando eu trabalhei em Caixá durante 4 anos, ali em Tixiriu, e eu estava trabalhando para a Toyota, e já estava ganhando bem, ganhava uns 300 e poucos mil ienes por mês, e o meu japonês não era muito bom. Eu tinha sido pastor a maior parte do meu tempo aqui no Japão, e eu nunca tinha tido experiência de Caixá, então foi realmente uma vitória eu conseguir ser empregado e aceitarem para trabalhar ali. Mas colocaram-me no pior setor da fábrica, né? Eu fazia mocinética para a Hilux. Então eles diziam: isto aqui é terrível, ninguém gosta de ficar aqui. E eu orei, eu disse: Deus, faz este lugar ficar bom para mim, que eu consiga dar conta deste trabalho, e eu quero que este lugar seja um paraíso para mim. E todo mundo reclamava, e eu disse: não, eu vou ter prazer neste lugar. E eu comecei a aprender a trabalhar, eu conseguia fazer bem rápido. E Deus foi tão bom que houve uma crise naquela época e caiu o Zangyo, todo mundo ficou no Teide. E aquela fábrica é muito grande, vai entre Takahama e Rekinan. Então metade do Caixá está dentro de Rekinan, não sei se vocês conhecem, é um Caixá muito grande. E o nosso setor, quando eu entrava ali na parte do tempo de Zangyo, as luzes todas apagavam
do Caixá inteiro só tinha ali uma ilhazinha com luz, era minha. Mocinete da Hilux, porque Hilux vai para a África, né? Não tem crise, não falta gente querendo comprar Hilux. E lá estava eu fazendo zangueô, todo mundo indo embora de Tate e Deus abençoando. Eu não ficava muito feliz com o zangueô, né? Mas eu gostava de salário, tá? Mas Deus era misericordioso. E aí, um dia eu fui visitar um amigo meu, um pastor amigo, que trabalhava no outro Caixá, e ele ganhava muito bem, ganhava 1.600 a hora. Eu sei que hoje já é uma realidade para vocês, mas naquela época, 2006, não era todo mundo. E eu lembro que eu tinha ido buscar um documento na empreiteira, que era em Caria, e ele ligou para mim e disse, eu liguei para ele, e ele disse, Nuno, olha, estou saindo agora. Ele estava dia aqui, ia sair na segunda de manhã. Ele falou, vem ter comigo, e era perto. E eu fui lá, e estávamos conversando, e a japonesa do escritório interrompeu a nossa conversa. E vocês sabem que japonês não é de ficar entrando na conversa de estrangeiros, né? E ela virou-se e ela disse, é seu amigo, né? E o meu amigo, o pastor, ele achou que ela estava pensando que ele estava trabalhando na hora do trabalho, que ele estava conversando trabalhando na hora do trabalho, conversando na hora do trabalho. Então ele disse, olha, eu já saí, eu já bati o cartão, tá? Estou no meu tempo livre. E ela disse, não é isso. Ele não quer trabalhar aqui. Apontou para mim. E eu estava trabalhando, eu não fui ali procurar um emprego, né? E eu disse assim, o meu amigo Marcos, ele disse assim, não, mas não está precisando de ninguém aqui. E ela disse, não aqui, mas nós vamos abrir uma nova filial em Chiriu e estamos precisando de gente. Será que ele não quer trabalhar aqui? E eu falei, uau, eu gostaria. Não estava à procura de emprego, mas eu sabia que ele pagava bem. E para encurtar a história, eu fui, eles marcaram uma reunião com o Kakaricho dali a 1 hora, e eu fui lá, eu estava com a minha filha Mimi, que tinha 4 anos, e ela entrou comigo na entrevista, né? Porque eu não estava fazendo planos. Imagina, você leva a tua filha na entrevista. E o Kakaricho, que era um senhor de idade, ele acendeu um cigarro na frente dela. Ele estava sentado assim na frente. E a Miriam, ela sabia que as pessoas fumavam, mas ela nunca tinha visto ninguém acender um cigarro. E ela virou para mim e fazia, dá-me. Ela não falou nada, mas via-se que ela estava, e eu tentando segurar a mão dela, e ele viu, né, que ela estava achando ruim, ele está fumando, e ele disse, né, o cigarro não é bom e tal. Eu falei, já perdi o emprego. E ela estava ali, o meu amigo Marcos estava também, porque eu não falava tão bem o japonês. E ele tinha dito, Nuno, ele ganhava 1.600 a hora, 1.600 e pouco. E ele disse assim, Nuno, vamos pedir para ele, eles vão tentar chutar para baixo, eles vão tentar pôr 1.400 a hora, vamos pedir pelo menos 1.450. E aí foi a entrevista e tal, e eu disse, olha, eu estou trabalhando, estou ganhando até bem, estou gostando do meu trabalho, vai depender do salário. E ele disse, olha, nós agora só estamos podendo pagar 1.600 a hora, mas todos os anos aumenta 20 anos e tal. E eu falei, ótimo, maravilhoso, estou dentro. E ele disse, você pode começar amanhã? Eu disse, não, eu não posso. Eu disse, mas porquê? Eu disse, eu sou cristão, eu não posso fazer isso, porque a minha empresa, ela não fez nada de errado comigo. Eu gosto do meu Kakaricho, eu gosto dos meus colegas, e eu preciso treinar alguém para me substituir. Eu não posso deixá-los na mão assim. E ele disse, quanto tempo é que é o aviso prévio? Eu falei, não sei, nunca pensei em sair daquela empresa, então eu não sei. E ele disse, então vai lá perguntar, o tempo que for, você cumpre o aviso prévio e depois você vem aqui. Então eu estive disposto a perder aquele emprego para manter um princípio cristão, né? E eu podia simplesmente ter dito, não posso perder e tal. E eu fui conversar naquele dia mesmo com o meu Tantosha, que foi uma pessoa que eu batizei nas águas, né? E eu disse para ele, olha, eu vou sair do Caixá. E ele disse-me que eu tinha 10 dias de UQ e era 2 semanas de aviso prévio. E ele disse, você pode usar o UQ como aviso prévio. Eu disse, não, eu quero fazer o aviso prévio trabalhando, porque eu quero poder treinar alguém, porque demora para treinar alguém, pelo menos 3 ou 4 dias. E o meu chefe ficou tão feliz comigo, que ele não me deixou trabalhar durante 2 semanas. Ele disse, você só vai treinar a pessoa que vai te substituir. E cada vez que eu tentava pegar nas peças para ajudar o rapaz a ir mais rápido, ele me repreendia e dizia, não, você não pode trabalhar mais, tira QK. Então passei 2 semanas maravilhosas, né? E foi interessante que depois eu fui fazer um treinamento naquele outro Caixá. E eu fiz o treinamento para uma posição e me colocaram numa posição bem mais elevada, né? Com uma posição de chefe, sabendo que o meu japonês não era grande coisa. E eu pude entender que aquele Kakaricho viu em mim o caráter de Cristo. Amém? E ele me chamou para uma coisa, mas ele viu em mim confiança. Ele viu que eu estava disposto a perder uma boa oportunidade para manter um princípio. E nós como cristãos, nós temos que manter os princípios do reino. Nem que você perca, porque quando nós perdemos no reino, nós ganhamos. Amém?
Nunca perca a presença de Deus, é a coisa mais importante que você tem. Não permita que nenhum benefício faça você perder a presença de Deus. Ele está com você. Amém? Não se contente com o anjo, mas queira a presença de Deus. Davi, por exemplo, ele não aceitaria esta proposta. A Bíblia diz que Davi, ele disse: tira-me tudo, mas não me lances fora da tua presença. Renova em mim a alegria da salvação. Paulo, certamente ele não aceitaria esta proposta. Se a presença de Deus não estivesse junto, ele diria não. Veja o que ele diz em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículos 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então eles não aceitariam perder a presença de Deus. Eles queriam mais do que tudo, porque a promessa não é um lugar, não é uma coisa, é o próprio Deus. Quando você vê no livro de Hebreus, capítulo 10, 11 e 12, capítulo 10, a Bíblia diz que os irmãos, eles aceitaram que os seus bens fossem retirados e eles aceitaram com alegria. Quando você aceita, é uma escolha. Eles poderiam não ter aceito, mas eles podiam ter dito: não, eu não sou daquela igreja, eu só lá vou de vez em quando. Não, eles disseram: são meus irmãos, os estão presos. E por causa de se identificarem com os irmãos que tinham sido presos, os bens deles foram retirados. E a Bíblia diz que eles aceitaram. Por quê? Porque eles olhavam para o galardão. Porque a promessa dele não era os bens, não era um lugar, era uma pessoa, era Deus. Capítulo 10 de Hebreus, capítulo 11, Moisés, a Bíblia diz que ele preferiu, também é uma escolha, ele poderia não ter preferido, ele preferiu se identificar com o povo hebreu do que ficar nas riquezas e nos privilégios do Egito. Por quê? Porque ele via o seu galardão. E não é errado querer um galardão, mas que o galardão seja a presença de Deus. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem um galardão, mas o galardão é Ele mesmo. E Moisés via que o galardão não era um lugar, não era uma coisa, mas era uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele podia escolher o desconforto. Abraão, por exemplo, deixou Ló escolher primeiro, e Ló levantou os olhos. A Bíblia diz que ele olhou, viu Sodoma e Gomorra, viu a oportunidade, viu o salário de 2.000 a hora e disse: vamos lá, com certeza, é bênção de Deus, é promessa de Deus para a minha vida. Mas ele nem orou. Mas Abraão, entre a promessa, ou entre a proposta e a decisão, ele levantava um altar. Ele dizia: Deus, o que queres? E Deus mandou para o deserto. Nós não precisamos de ir atrás da bênção, porque nós somos a bênção. Amém? Nós somos a bênção. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Nós somos uma bênção. Se Deus está contigo, se a presença dele está com você, se Ele é a promessa principal da tua vida, você pode ir para o deserto. Rios vão nascer nos ermos e no deserto. Vai florescer lugares que não florescem. Você vai dar fruto fora da estação. Vocês lembram de Jesus na semana da paixão? Ele passa perto de uma figueira e ele olhou lá e não tinha figos. Ele queria comer, e a Bíblia diz que não era época de dar figos. Não era época. Até parece maldade de Jesus, que exagero. Ele amaldiçoou aquela figueira e quando voltaram ela estava seca. Como é que Jesus podia esperar fruto fora da estação? Como é que Deus pode desejar isso ou pensar? Mas há um detalhe muito importante, que quando Jesus está presente, você está na presença do sobrenatural. Quando Jesus está na tua vida, você não está mais dentro das estações deste mundo. Você pode dar fruto fora da estação. Sabe, Paulo e Silas, quando eles estavam presos, não era a estação certa para cantar louvores, mas eles deram fruto fora da estação. Quando Daniel recebeu o édito do rei dizendo que iria morrer qualquer um que adorasse outro Deus, não era a estação certa para entrar no quarto, abrir a janela, virado para Jerusalém e orar 3 vezes por dia. Não era a estação certa, mas ele deu fruto fora da estação e foi abençoado. Deus quer que nós demos fruto fora da estação. Amém? Ele quer que você veja a presença dele como o galardão, como a promessa ela mesma. Amém?
Moisés poderia simplesmente dizer: olha, este povo é obstinado. Deus, olha, me ajuda aí, deixa eu fazê-los chegar na terra prometida rapidamente. Eu já posso me aposentar, receber o meu salário e sentar numa montanha lá, e ficar com uma vista bonita. Eu quero ficar longe deste povo. Mas não, ele tinha o foco dele na presença de Deus, e ele amava aquele povo. Moisés, ele não conseguia esquecer aquilo que ele andava vendo, desde a sarça ardente. Ele não conseguiu esquecer aquele momento. Ele não conseguiu esquecer do mar se abrindo. Ele não conseguiu esquecer das águas do mar se adocicando para beber. Ele não conseguiu esquecer da água saindo da rocha, nem do maná descendo do céu. Enquanto o povo via milagres, Moisés estava olhando mais e mais para os olhos do Pai. Ele estava apaixonado pela verdadeira promessa. O povo olhava para a promessa como um milagre. Uau, este Deus é poderoso, Ele vai fazer tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Ele vai fazer, Ele vai destruir meus inimigos, Ele vai me levar para a terra prometida. Eles olhavam para as mãos, e Moisés cada vez mais olhava para o rosto e estava apaixonado por Deus, dizendo: uau, que Deus maravilhoso, eu quero esta presença. Foi por isso que ele disse: não faças subir deste lugar. Não me importa qual o pacote, qual o benefício que você me dê. Você vai me guiar, você vai dar a terra prometida, você vai destruir os meus inimigos. Não é suficiente, porque eu não me contento com o anjo. Eu quero a tua presença pessoal comigo. Não me faças subir deste lugar. Eu quero a tua presença. Veja o que Moisés, ele fazia. Em Êxodo 33, versículo 7, a Bíblia diz que ele entrava na tenda da congregação. Você tem um lugar assim na sua vida, um lugar de intimidade com Deus? Você tem prazer na presença de Deus? Veja Josué, ele era um jovem. A Bíblia diz que Moisés se encontrava face a face com Deus, e Josué ainda ficava na tenda depois que ele foi embora. Quantos jovens há que quando o culto termina, dizem: eu não vou embora hoje, eu vou ficar, pastor, me empresta a chave da igreja. Eu quero ficar mais um pouco. Eu quero mais da presença de Deus. Ele foi usado para ser um líder, não foi por acaso, não é porque ele era bonitão, não é porque ele tinha um penteado bonito como o meu, porque havia unção na vida dele, porque ele estava sempre colado no homem de Deus, e ele queria buscar cada dia mais e mais da presença de Deus. Deus quer pessoas que gastem tempo na sua presença. Ana, a Bíblia diz que ela se demorava na oração. Ela foi naquele lugar e quando ela foi julgada por Eli, já estou pondo Elias no lugar errado. Quando ela foi julgada pelo homem de Deus, ela não ficou magoada. Porque quando você está vivendo uma vida de oração, você não se ofende facilmente. Quando os teus irmãos erram com você, você continua falando com educação. Ela podia dizer: que negócio é esse? Você está me julgando? Que é uma expressão que nós ouvimos muito aqui hoje em dia, né? Ok, obrigado. Uau. Isto significa que eu já estou a pregar muito. Obrigado. Amém. Amém. Ok, já consegui acabar com as baterias do microfone. Ok, eu vou tentar terminar dentro de algum tempo. Amém. Mas nós ouvimos falar muito disso, de julgamento. E Ana, ela se demorou na presença de Deus em oração. É uma das estratégias para receber a presença de Deus, é realmente se demorar, é ter prazer na presença do Senhor. E quando Eli julgou, ela disse assim: Senhor, eu não bebi. Senhor, eu só quero ter um filho. Ela continuou respeitando o homem de Deus e tratava-o como Senhor, porque ela estava vivendo uma vida de oração. Deus quer que tenhamos prazer na sua presença. Deus quer que você tenha este lugar onde você fecha a porta e se encontra face a face com Deus. O versículo 11 diz isso, que falava o Senhor face a face com Moisés. Você permite que Deus se aproxime de você, que Ele se revele a você, que Ele permite, que Ele possa mudar a sua vida. No versículo 14 e 15 diz assim, do capítulo 33, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Nós sabemos que Moisés foi um grande homem de Deus e apesar de todas as boas decisões que ele tomou, houve um momento que infelizmente ele tomou uma má decisão. A primeira vez que ele fez sair água da rocha, Deus tinha falado para ele ferir a rocha. Era um símbolo de Jesus Cristo, que é a nossa rocha, e que dele sairia a água da vida, da salvação, e que ele seria ferido por nossas transgressões para que nós recebêssemos vida. Então quando ele feriu aquela rocha a primeira vez, era esta simbologia. E mais adiante,
antes de entrar na terra prometida, Deus tinha falado para Moisés, agora não era para ferir a rocha, mas para falar a rocha. Porque Jesus já morreu uma vez e deu-se vida. Agora, quando você quer mais vida de Jesus, você não precisa mais feri-lo, ele não precisa morrer mais nenhuma vez. Agora você pode confessar os seus pecados, você pode pedir a ele e ele vai te dar tudo o que você precisa. Mas Moisés estava bravo com o povo, ele estava irritado com a murmuração e ele naquele momento acabou ferindo a rocha a segunda vez. E pode parecer exagerado, um pequeno detalhe, uau, ele não entrou na terra prometida por causa disso, eu faria esse erro também. E parece exagerado, mas era um ato profético. Aquela rocha estava no lugar mais alto, representava a exaltação de Jesus. Ele não deveria ter ferido a rocha, porque Jesus não pode ser ferido segunda vez. E por causa daquilo, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ele no capítulo 3 de Deuteronômio, a Bíblia diz que ele vai implorar a Deus. Ele implorou, ele começou a dizer, Deus, tu tens feito tão grandes coisas e tal. E depois ele disse, eu peço, por favor, deixa-me passar do rio e ver esta boa terra que tem além do Jordão. E sabe o que é que o Senhor respondeu para ele? Ele disse assim, não me fales mais deste assunto, tu não vais entrar. Imagina, Moisés, o homem de Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. E quando nós olhamos assim, parece que Moisés perdeu. Nós vemos ele dizendo, Senhor, não me faça subir deste lugar, se a tua presença não for comigo. É maravilhoso, um homem cheio de fé, liderando um povo obstinado, mas continuando focado na presença de Deus. E de repente ele tem que ver a terra prometida à distância, de cima da montanha, e deixar o povo entrar e ele morrer ali. E parece que ele perdeu, mas o Senhor estava falando comigo e disse, Moisés não perdeu. Moisés não perdeu. E eu quero vos dar uma ilustração, talvez veio do facto que a minha segunda filha, a Miriam, ela é chefe de cozinha, ela trabalha do lado do Louvre, é uma bênção, nós comemos muito bem em casa, né? Eu para emagrecer eu tenho que trancar a minha filha e a minha esposa no quarto, né? Então, imagina que você é convidado, você vai a Paris, espero que vocês venham nos visitar lá, e o chefe de um restaurante de 3 estrelas de Michelin, para quem não sabe, restaurantes, vocês sabem que o máximo é 3 estrelas, não é 5 estrelas como os hotéis. Então imagina que um chefe que é dono de um restaurante, ele diz, olha, vem, vou-te levar no meu restaurante, o lugar onde se come melhor nestas cidades. E nós estamos indo então, você e o chefe, andando, e pelo caminho acontece alguma coisa, você faz ou diz alguma coisa que te desqualifica. E o chefe é obrigado a olhar para você e dizer assim, olha, eu sinto imensa pena de te dizer, você não pode mais ir ao meu restaurante. Eu não posso deixar você entrar. Você está desqualificado. Eu gostaria muito, mas você não pode. Eu até levo você até ao restaurante, vou deixar você olhar pela janela, você pode ver o que está acontecendo lá dentro, mas você não vai poder entrar, nem vai poder comer. Infelizmente, porque o que você fez, você não deveria ter feito, né? Mas há uma coisa, você vai vir na minha casa. E na minha casa quem cozinha sou eu. Amém? No restaurante eu tenho sous-chefes, eu tenho gente que recebe as minhas ordens e ajudam a cozinhar e a comida é muito boa porque sou eu que dou as instruções. Mas em minha casa ninguém toca na comida. Eu faço tudo sozinho. Você não vai comer no meu restaurante, mas você vai comer na minha casa. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele subiu para o céu. E ele foi à casa do Pai e ele comeu diretamente da mesa do Cordeiro. Amém? Moisés não perdeu porque a promessa nunca foi um lugar. A promessa era uma pessoa. A promessa era Deus, Ele mesmo. Por isso que Paulo, ele não perdeu. Ele estava numa prisão e ele se alegrava. Ele dizia, o Senhor está guardando a minha coroa. Ele, no momento de encorajamento para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, não te sintas desencorajado. Olha, não te envergonhes do evangelho do nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro, mas vem, participa comigo do sofrimento. Uau! Participa, isto não é muito encorajamento, não é? Normalmente quando o irmão está passando por luta, nós dizemos, Deus vai abrir a porta, esta situação vai mudar, irmão, Deus está contigo, dias melhores vão vir. Essa é a nossa visão do que é encorajamento, mas Paulo via diferente. Ele dizia, se quer as coisas melhorando, vem participa do sofrimento comigo, vem para a prisão comigo. Porque ele sabia que com Deus você pode estar no pior lugar, você é abençoado, amém? Você já tem a promessa está com você desde o dia 1, do primeiro dia, e você nunca a perde, mesmo que você não receba coisas que você achava que Deus ia te dar, você já tem a presença do Senhor, você está feliz, amém? Glória a Deus. Quando temos a mesma atitude de Moisés,
rejeitando as propostas, não incluam a sua presença direta ao nosso lado, a primeira coisa que nós vemos é um desejo de sermos transformados, de deixarmos Deus tratar o nosso pecado. Vemos com Isaías, na presença de Deus, ele reconheceu o seu pecado. 1 João capítulo 1, versículos 5 até o capítulo 2, versículo 1. João está falando que aquele que se aproxima de Deus, porque Deus é luz, aquele que se aproxima da luz, ele começa a confessar os seus pecados, porque a luz revela o que está sujo. Não sei se já aconteceu com você achar que está bem vestido e você não ligou a luz, depois quando chega na rua descobre que tem uma mancha naquele casaco bonito que você tem. Bem, não sei se o meu tem, mas... Eu uma vez, quando era pequeno, eu fui para a igreja, meus pais estavam atrasados para o culto e me chamaram, eu entrei no quarto, peguei meu sapato e eu fui, e quando eu cheguei eu vi que eu estava com um sapato castanho e outro preto, né? Porque os meus dois sapatos eram da mesma marca, do mesmo tamanho, obviamente, né? E eu simplesmente fui lá com as luzes apagadas e coloquei os sapatos e estavam de cada cor. E eu fiquei o culto inteiro assim, fazendo assim debaixo dos bancos. Senti maior vergonha, né? Mas quando a luz está apagada, você não vê os erros, não vê as falhas. Mas quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai vendo as coisas que precisam mudar. Então, a presença de Deus revela coisas que precisam mudar na tua vida. Quantos irmãos você não pode nem repreender? Um irmão não pode chegar no outro e dizer: irmão, desculpa, mas aquele momento a tua reação não foi legal. Não foi com Cristo que você aprendeu isso. A pessoa ainda fica ofendido. Não era nem necessário nós repreendermos uns aos outros. Era tão bom se a presença de Deus fosse tão real na nossa vida que o próprio Espírito Santo viesse mostrar para nós: olha, lembra do que você falou? Lembra do que você fez? Muda isso na tua vida. E nós valorizamos a presença de Deus. Então a primeira coisa que acontece é a confissão de pecado, é o reconhecimento, a sensibilidade ao pecado. Porque quando estamos na luz, nós dizemos: olha, esta roupa não combina com o meu Senhor, não combina com este reino. Eu não quero mais usar estas coisas. Isto não é edificante. Quando a pessoa não está na presença de Deus, nós ficamos sempre ali na fronteira. Será que podemos fazer tatuagem? Não pode? Mas Levítico tem coisas lá que pode aparar a barba. O meu pastor, ele arruma a barba dele e lá diz que não podia fazer, mas então diz que não pode fazer tatuagem. Então pode fazer tatuagem, porque se não puder fazer tatuagem também não pode cortar a barba, pastor. E ficamos entrando em detalhes, o que é que pode, não pode, e estamos preocupados porque estamos tentando viver o máximo do mundo que podemos sem perder a salvação. Mas quem está na presença de Deus não fica se importando com estas coisas. Fazer tatuagem é bom? Pode ser bom, mas não é excelente. Não é perfeito. Aquele que se aproxima de Deus, ele não quer se parecer com o mundo. Não importa se você pode. Nós podemos todas as coisas. Você pode se drogar, você pode beber, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não importa. Para de ficar procurando coisas. Se você pode ou não pode fazer, procura. O que é que o Espírito Santo quer que eu faça? Como é que eu posso me aproximar ainda mais de Deus? Porque a presença de Deus precisa ser real na nossa vida. Amém? Nós vemos esta revelação, há barómetros, há medidores da presença de Deus na tua vida. Se você não é sensível ao pecado na tua vida, a probabilidade é que Deus não está muito perto de você e você não está muito perto dele. Se você não ama o teu irmão, porque o texto de 1 João capítulo 1 também diz que nós então temos comunhão uns com os outros. Se você não tem comunhão com o teu irmão, se você tem dificuldade de congregar, se você tem dificuldade de querer servir a tua igreja, a presença de Deus não está com você. Me desculpa, não está. Nós não deveríamos ter que ser necessário as pessoas nos encorajarem, nos convidarem, nos constrangerem a servir, a dizimar, a dar, a fazer coisas para o reino. Não deveria ser assim, porque se nós estamos perto da presença de Deus, é natural essas coisas, porque nós queremos dar. A Bíblia diz que no céu um dia vão estar com Ele e as pessoas vão pegar as coroas, os prêmios que recebemos, e vão pôr aos pés do Senhor. Você vai ficar procurando coisas para dar a Deus. Você vai procurar coisas, né? Nós temos que parar de ficar gastando tempo em detalhes, e nós temos que nos aproximar tanto de Deus, que quando alguém vem nos corrigir, porque vai acontecer momentos que nós não vemos erros em nós, e precisamos do nosso irmão para vir falar. Ele vai estar no meio da frase, você já está pedindo perdão. Você já está dizendo: irmão, me perdoa. Mas eu nem falei tudo, não precisa. Eu já sei que eu errei e eu peço perdão. Foi a tua intenção? Não foi a minha intenção. Mas se o fruto não foi agradável, se aquilo que eu fiz não produziu um bom fruto para você, mesmo que a minha intenção não era má, eu peço perdão, porque eu quero que o reino de Deus possa crescer.
A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Eu não me importo de perder, desde que Deus seja exaltado. Amém? Para nós sabermos se a presença de Deus está conosco, nós temos que estar sensíveis ao pecado na nossa vida. E nós também temos que amar os nossos irmãos e servir o reino. Amém? Eu queria terminar só com uma história de Jesus, um momento em que Jesus fala uma frase agressiva e ele diz assim: olha, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele fala isto depois de um jovem rico ter se aproximado dele e falado sobre a salvação, perguntado: como é que eu posso fazer para ser salvo? E foi impressionante o que este jovem fez. Vejam bem, este jovem, ele chegou ali e ele tinha feito o trabalho de casa, a tarefa de casa, né? Ele sabia que ele ia tirar a nota 10, ele sabia, ok? Ele veio preparado e ele já condicionou Jesus. Ele fez a pergunta certa, porque ele sabia que Jesus era obrigado a fazer estas perguntas para ele. E ele já tinha as respostas. Então ele chega para Jesus e diz: bom mestre, ele já quer impressionar. O que é que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus então ali descreve: olha, honra teu pai e mãe, né? Não roubarás e tal. E ele descreve então os 6 mandamentos que dizem respeito à nossa relação com os outros. E ali ele diz: olha, 6. Dos 10 perguntas, 6 já acertei. Eu faço todas essas coisas, Jesus. E ele está ali só esperando. Ele vai fazer as próximas 4. As 4 que dizem respeito a Deus, minha relação com Deus. Ele vai perguntar se eu faço ídolos, vou dizer que não. Ele vai perguntar se eu já usei o nome de Deus em vão, vou dizer que não. Ele vai perguntar se eu tenho outro Deus além do Senhor, vou dizer não. Ele vai perguntar se eu guardo sábado, e eu guardo todos os sábados, nunca falhei. Ele estava preparado para responder aquelas 4 perguntas. Mas Jesus não faz essas 4 perguntas. Sabe quando você estuda para o teste e só estuda aquilo que você acha que o professor vai falar e esquece aquele pequeno detalhe lá, e é aquilo mesmo que o professor vai pegar, né? E ele diz assim: olha, se queres realmente seguir-me, vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Ele sabia, ele já tinha lido aquele versículo, ele tinha ouvido o professor falar que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Ele sabia isso, mas ele não estava pronto para responder esta pergunta. Ele estava querendo que Jesus perguntasse acerca de usar o nome de Deus em vão, daqueles outros 4 perguntas, mas Jesus não fez, porque Jesus sabia que o coração dele não estava inteiramente voltado para o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. Então foi aí nesse momento que Jesus fez esta declaração, que é mais fácil entrar um camelo, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E ele diz: para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. E a pergunta é: será que um camelo pode passar por um buraco de uma agulha? Será que é impossível? Claro que não é impossível, porque não estava falando de uma agulha como nós conhecemos metalicamente. Talvez vocês já ouviram falar que era uma porta em Jerusalém, uma porta pequena, onde as ovelhas passavam. Mas camelos não passavam. Mas não era impossível um camelo passar. Era só difícil. Tinha que acontecer 2 coisas para um camelo passar pela porta ou pelo buraco da agulha. Ele tinha que tirar a carga que estava sobre ele e ele tinha que se colocar de joelhos para poder passar. E então o que Jesus está dizendo que nós temos que tirar todas as riquezas, tudo aquilo que é distração, todas as nossas cargas, tudo aquilo que pode ser ídolos. Nós, para podermos ter a presença dele, temos que nos humilhar, temos que tirar estas cargas de cima de nós, temos que nos colocar de joelhos, nos humilhar diante do nosso Senhor. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos esta evolução natural, que nós nos aproximemos da luz e nos humilhemos diante dele. Amém? Às vezes nós achamos que não há muita coerência na Bíblia. Nós achamos: uau, algumas pessoas morreram ricas, outras morreram pobres. Às vezes Deus abre as portas das prisões, outras vezes não abre. Parece que Deus não é coerente naquilo que Ele faz. Uma hora Ele dá, outra hora Ele não dá. E quando você fica fixo nisso, claro que você vai se decepcionar. Por isso que Jesus disse: é necessário que os escândalos aconteçam. As pessoas não entendem. Na igreja de Paulo, imagina você dizer: não, eu sei que vocês têm para dizer o pastor Akira é o meu pastor. Uau, eu sei que vocês falam de boca cheia. Não, o meu pastor é o pastor Akira. Mas imagina poder dizer: o meu pastor é o apóstolo Paulo. Ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Imagina. E as igrejas dele estavam cheias de problemas.
gente que precisavam se perdoar uns aos outros, gente fazendo coisa errada. A igreja sempre teve coisas escandalosas. E Jesus disse, é necessário que isso aconteça para que aquele que é verdadeiro se revele. Porque nós vamos passar por situações em que o comportamento dos outros não vão ser adequados. E se a tua adoração depende de todo mundo se comportar bem, você um dia vai parar de adorá-lo. Porque a promessa não é um lugar, não é uma coisa, mas é o próprio Deus. E se você tem Deus, você não precisa do bom comportamento dos outros. Você não precisa que o louvor esteja maravilhoso como hoje. Você não precisa que a pregação seja do jeito que você quer. Porque você já tem a presença de Deus, amém? Então Deus quer que, mesmo nos momentos de vale, nos momentos escuros, você veja que há uma coerência na palavra de Deus. A coerência do início ao fim é que Ele prometeu que Ele sempre estaria conosco em todos os momentos, amém? Não se contente com os anjos, não se contente com menos do que a presença de Deus, amém? E eu gostaria que vocês ficassem de pé comigo. Aleluia, Jesus.